aula de hoje foi preparada em cima desse texto, para explicar alguns conceitos que tem. Da vida marinha, né, prof? Isso mesmo, da vida marinha. Muito bem. A prof vai compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Vamos lá, para a gente poder explicar. O detetive tá de olho. Vai arriscar. Prof, vou lendo o texto agora, tá? Mas agora tu explica. Ó, agora vai prestar atenção na explicação e depois vai fazer a leitura. Tem que desativar o modo de riscar, porque eles riscam. Onde é que tá agora? Eles quem? Eu vou lá saber. Né? Que não é uma pessoa que não tem nada para fazer. Olha, eu acho que eu sei o que é, mas eu não vou fazer. Olha eu só, também. Gente, Qual? ei, presta atenção. Eu não risco. Prestem atenção. Prof. Tudo aqui, ó. Eu nunca fiz, nunca desativei esse modo. Eu espero com a colaboração de vocês, que eu não preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa que não tem necessidade alguma, né? Que é riscar a tela enquanto a gente está explicando. Então, por favor, agora é o momento de ouvir a explicação, não é momento de nós estarmos ou riscando o texto ou coisa parecida, né? Deixa a prof ver aqui, onde é que a prof vai colocar para gravar. Já está gravando. Já botei para gravar no início? Já, né? Então tá bom. Então vamos lá. O texto de vocês falava de algumas coisas importantes. Então, o primeiro conceito que o texto de vocês fala, vocês estão estudando a água, eu vi na apostila de vocês a importância da água e a vida marinha. Então, o texto de vocês vai falar dos plânctons, tá? O que é o plâncton, primeiramente? É uma palavra grega, gente. Então, a palavra plâncton é de origem lá da Grécia Antiga. Olha quanto tempo atrás, tá? Então, é uma palavra de origem grega. A nossa civilização, tá? Ocidental, nós temos muita influência dos romanos, certo? A nossa história, na filosofia, na arte, na questão do pensamento, da ciência. Então, a base da nossa sociedade é greco-romana. Então, plâncton é uma palavra grega, tá? E o significado da palavra é errante, ou seja, sem direção, tá? Essa é a origem da palavra. Mas, prof, o que é um plâncton de maneira geral? São seres e animais que são microscópicos, que ficam na superfície da água, tá? Então, olha, presta bem atenção no conceito. O que são plânctons? São seres, tá? E animais que vivem na superfície da água, correto? São seres microscópicos que vivem na superfície da água, né? São organismos que ficam suspensos na água, correto? Entenderam o que é um plâncton, então? Sim. Então, quarto ano. Então, plâncton são seres e animais, ou seja, nós vamos ter vegetais aí, né? As algas fazem parte de que mundo? Do mundo dos vegetais. Tá? E os animais, que são seres microscópicos. Todos esses seres, eles ficam na superfície da água. E a gente vai ver que tem seres que fazem fotossíntese, tem seres que não fazem fotossíntese, né? As algas vão fazer fotossíntese e os animais que são microscópicos não vão produzir, não vão fazer a fotossíntese. Inclusive, os plânctons são essenciais, eles são muito importantes. Por que será que os plânctons são tão importantes para o equilíbrio da natureza? Quem que sabe me dizer por que os plânctons são importantes para o equilíbrio da natureza? Eu não sei se eu tenho... Eu não tenho certeza de uma resposta. Calma, alguma coisa tem a ver com oxigênio. Isso mesmo, Rafa, muito bem. Está todo relacionado com o oxigênio, tá? Os plânctons, então, praticamente 90% do nosso oxigênio, tá, vem dos plânctons. Então,
Às vezes a gente pensa assim, ó. A gente fala muito da floresta amazônica, né? Por quê? Porque é uma vegetação importantíssima. Por que ela é importantíssima? Captura gás carbônico e libera oxigênio, correto? E aí a gente fala muito dela. E esquece de falar das algas. E esquecem de falar dos plânctons, que também têm a mesma importância. Que são mais importantes ainda do que a própria floresta amazônica. Não estou desmerecendo, estou falando que os dois têm a mesma importância. Ou seja, nós falamos muito da questão ambiental, da importância de não desmatarmos ou do aumento do desmatamento. A gente sabe que isso causa um impacto ambiental muito grande. Mas nós temos que falar também do impacto ambiental causado pelos plânctons. Ou seja, se eu tenho uma poluição muito grande nos oceanos, vai impactar diretamente os plânctons. E se causa um impacto nos plânctons, causa um impacto também na diminuição do nosso oxigênio. Vocês já foram na praia no verão? Às vezes acontece o seguinte, a gente chega na praia, o mar está com uma coloração diferente e está cheio de algas, assim. Às vezes a gente tem que caminhar e sair do meio das algas e chegar até uma parte do mar para tomar banho que não tem algas. Sim, praticamente todas as vezes que eu vou para a praia. Isso. Isso acontece por algumas questões. Primeiro, o aumento da poluição e o aumento da temperatura da água também. Então, quando a água está mais quente, certo? Nós vamos ver essas algas em maior quantidade. Tá? E a poluição também afeta diretamente. Inclusive, tem um nome para isso, chama-se floração. E quando a gente tem, de maneira geral, um impacto muito grande da ação do homem e a poluição, e isso faz com que essa floração seja negativa, não seja benéfica. Tá? E o que vai acontecer? Tem florações que, além de mudar a cor da água, elas não fazem bem para o ser humano. Essa que a gente encontra aqui na nossa praia, ela não faz mal nenhum. Porque ela vem para cá em maior quantidade, porque a temperatura da água ela está aumentando cada vez mais. Então, como a água está mais quente, nós vamos ver mais dessas algas ali, mas elas não são maléficas, elas não têm nenhum, elas não além do desconforto, alga na perna da gente, né? Óbvio, né? Que isso não é nada agradável na hora do verão, tá tomando banho de mar e sai com o cabelo, né? Com o cabelo decorado de alga, óbvio que não. Mas elas não causam mal algum. Mas é só para a gente perceber o desequilíbrio ambiental e a importância da preservação ambiental, seja ela, né, da forma terrestre ou seja ela da forma marinha, tá? Então, plânctons, entenderam? E os plânctons, os plânctons são divididos. Vamos ver primeiro aqui, ó. São divididos em fitoplânctons, fitoplânctons e zooplânctons, certo? A palavra zoo lembra animal, né, gente? Então, zooplânctons é lá da cadeia dos animais. Então, o fitoplânctons é de qual cadeia? Vai se aproximar do quê? Pertence a que grupo, o fitoplâncton? Bactérias, tipo bactérias, né? Plantas, vegetais, isso mesmo. Fitoplânctons pertencem ao grupo dos vegetais. Fitoplânctons são lá do grupo dos vegetais, certo? Se eles são do grupo dos vegetais, eles vão praticar o quê, gente? Qual é a palavrinha lá que os vegetais praticam? Capturam a luz do sol. Fotossíntese. Muito bem, Quintana. Corações para vocês. Fotossíntese. Então, o que é importante a gente lembrar, tá? Que os fitoplânctons ficam na superfície da água porque eles precisam da luz solar. Eles precisam da luz solar para fabricar o seu alimento. Ô Maria Eduarda, tu consegue ler para prof o que está no slide? Sim.
ou além disso, ou chama-se Isso, além disso. Além disso, acredita-se que o fitoplâncton é responsável pela produção de cerca de 98% do oxigênio da atmosfera terrestre. Então, esse número que apareceu aqui, a gente pode ler em outras pesquisas e o número pode baixar um pouquinho, pode ter 95%, pode ter 90%, enfim. Mas nós sabemos que a maior parte do oxigênio, então, que nós respiramos, vem de onde, gente? Das algas, vem dos fitoplânctons. Olha a importância da preservação da vida marinha, do equilíbrio ambiental. Ô, Rafa, Se não tivesse, nós ia ter mais dificuldade para respirar, é isso, né, prof? Já pensou se nós destruirmos, se a ação do homem, ele não pensar, né, que daqui a alguns anos ele tem que entender que sem oxigênio nós não vamos conseguir viver. Ele tem que entender que dinheiro não se planta. Ele tem que entender que não adianta ter dinheiro e não ter um ar para respirar. Então, nós temos que ter um equilíbrio na natureza. E esse equilíbrio, ele é em todas as áreas. Então, eu tenho que ter um equilíbrio preservando toda a vegetação, preservando todos os biomas, preservando a Mata Atlântica, por exemplo, a floresta amazônica, mas também nós temos que preservar toda a vida marinha. Se fala muito mais da floresta amazônica e da Mata Atlântica do que da importância das algas. Vamos comparar quantas vezes apareceu a Mata Atlântica no jornal e quantas vezes apareceu esse fitoplâncton e plâncton no jornal. É verdade, seria uma boa análise para a gente perceber. Por exemplo, a gente imagina que todo o estado de Santa Catarina, que é o estado que nós moramos, ele era Mata Atlântica, gente. Todo o nosso estado, ele era Mata Atlântica. Quando os europeus chegaram aqui para colonizar, quando nós só tínhamos aqui os nativos, os indígenas, eles tiveram que abrir o caminho a facão mesmo. Eles foram deixados nos portos aqui e os europeus foram embora, tipo, tchau, queridos, fiquem bem, nós estamos indo. Os europeus, tá, e agora? E agora você se vira, você encontra um lugar, consegue construir sua casa. Olha que lindo. Tipo, não tem como ir a nado novamente para a Europa. Galera, eles vão ter que se fixar aqui. E aí, é claro que com o passar do tempo, o crescimento das cidades, hoje nós temos mais de 290 municípios no estado de Santa Catarina, tá? É óbvio que tem todo um impacto ambiental. E nós temos hoje menos de 10% da nossa Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é de todo o litoral do Brasil, ou seja, a vegetação perto do Oceano Atlântico. Prof, você está travada. Os europeus chegaram onde? No litoral. Se eles chegaram no litoral... O áudio está meio travado. Pronto, melhorou? Sim. De novo. Se os europeus chegaram no litoral, obviamente, gente, que a vegetação que vai sofrer maior impacto é a Mata Atlântica, que é a vegetação que estava no litoral. Vamos lá. Continuando. Ô Pedro, De Bortoli, lê para a prof ali, chama-se fitoplâncton. Tá. Chama-se fitoplâncton ao conjunto dos organismos aquáticos microscópicos que têm capacidade fotossintética e que vivem dispersos flutuando na coluna de água. Muito bem. Então, a gente já entendeu, tá? Que nós temos os plânctons e o fitoplâncton é um tipo de plâncton, certo, gente? Os fitoplânctons são um tipo de plâncton. E os fitoplânctons estão classificados, ou seja, fazem parte do grupo dos vegetais. Se eles fazem parte do grupo dos vegetais, eles produzem o seu próprio alimento através da luz solar. Por isso, superfície da água. Eu vou lá e capto a luz solar, transformo essa luz solar no meu alimento, certo? E aí eu pratico a fotossíntese. Então, fitoplânctons, grupo dos vegetais, que pratica a fotossíntese. Vamos lá. Rafa, lê pra gente ali embaixo o outro parágrafo. O fitoplâncton encontra-se na base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, uma vez que serve de alimento a organismos maiores.
Sim, né? Então, tem vários peixes, vários animais que se alimentam dos fitoplânctons, ou seja, que se alimentam dessas algas, né? Vamos lá, olha aqui elas que lindas, né? Olha a importância delas. Então, aqui nós... Prof, eu amo peixe. Tu gosta, Rafa? Tu Eu tem tenho aquário? 2 aquários aqui em casa. Tem aquário, Rafa? 2? Ó, então aqui mostrando, gente, o fitoplâncton, certo? Mostrando aqui as algas e sua importância, principalmente para o oxigênio. Vamos lá, ó. Então, olha só, gente. Os fitoplânctons, está tudo lá no texto de vocês, que a prof está explicando, tá? Os fitoplânctons, eles são seres o quê? Autotróficos. Eles são seres autotróficos. Então, nós temos aqui as algas, as plantas, como exemplo, e as bactérias. Então, algas, que são lá os fitoplânctons, as plantas e as bactérias são seres... São seres o quê? Autotróficos? Autotróficos. Então, vamos entender o que é um ser autotrófico. Vamos lá. A gente já sabe que a alga é, a bactéria é e as plantas também. Então, o que são seres autotróficos ou autótrofos? É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Ó, a maioria dos seres algas, plantas e bactérias fazem o que? Fotossíntese. Captando energia luminosa do sol e utilizando-a na fabricação de matéria orgânica. Então, o que são seres autotróficos ou seres... Seres que captam energia. Prof, eu não estou ouvindo você. Ó, deixa eu ficar mais pertinho aqui. Pronto. Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, prof. Tá todo... Eu também estou te ouvindo. Então, dá uma olhadinha no teu áudio. Escreve no chat. O Arthur entrou de novo. Vamos ver se vai dar agora. Prof. Pronto? O Arthur, tá me ouvindo agora? Vê se o Arthur tá me ouvindo. Se ele não tiver, eu tenho uma ideia para fazer. Então, Arthur, tá ouvindo ela? tá ouvindo, Arthur, agora? Escreve lá no chat. Eu acho que ele não tá ouvindo. Eu vou tentar ligar para ele. Daí. Ah, não. Oi? Tem mais alguém que não está me ouvindo? O quinto ano? Ou só o Arthur? Eu só ia de novo. Mas deu certo? Deu. Então tá bom. Vamos lá, então. Então, olha só. Seres autotróficos, ó, seres autotróficos ou seres autótrofos, olha as duas palavrinhas, né, gente? Meu Então, Deus, é difícil. Autotróficos, tá? Algas, bactérias e plantas ou seres autótrofos são seres que fazem o quê? Fotossíntese. Então, a gente não pode esquecer. Então, os fitoplânctons são seres o quê, gente? Os fitoplânctons. São seres... São seres autotróficos? Isso, muito bem. Eu sei o que é, mas eu esqueço a palavra. Eu, tipo, não consigo. O plâncton normal não é, né, prof? Ó, não, porque os plânctons, eles, ó, plânctons são todos os seres e animais microscópicos na superfície da água, certo? Todos os seres. Sejam seres autotróficos ou não, entendeu? São todos os seres. Aí, entre esses seres, há uma divisão. Os fitoplânctons, lá dos vegetais, e os zooplânctons, que são os animais. Os fitoplânctons, que são do grupo dos vegetais, que são as algas, tá? No caso da vida marinha e bactérias.
E fora da vida marinha? Prof, Oi? prof. Oi? Oi. Oi, tô ouvindo. Oi. Oi, 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 oi. Acho que ele não tá ouvindo Não também. deve estar ouvindo. Tá aí, quem que não tá ouvindo? O Thaís. Arthur? O Não, Arthur? eu tô ouvindo. Eu tô Tá ouvindo. ouvindo? Estão riscando, eles ficaram ali no cantinho. E não... Pronto. Prof, riscaram? Ô, quinto ano, por favor, nós estamos tendo aula. Então, ó, foca aqui no conteúdo. Escutando. Então, olha lá. Os plânctons, então, voltando, são todos os seres, sejam eles animais ou vegetais, tá? Que estão seres microscópicos, todos esses seres são, né, seres microscópicos que vivem na superfície da água. É claro que as algas não são seres microscópicos. Você tem algas que são microscópicas e algas que eu consigo olhar a olho sem precisar de um microscópio. Olha só, as algas, as bactérias e as plantas são seres o quê? Autótrofos, autotróficos. São seres autotróficos, certo? Então, algas, bactérias e plantas, seres autotróficos. Por que que são seres autotróficos ou seres autótrofos? Porque praticam o quê? Quinto ano? Fotossíntese. Fotossíntese. Então, seres autótrofos ou seres autotróficos praticam fotossíntese. Só a palavra é difícil. A explicação dela, não. Então, fitoplânctos são seres autótrofos que praticam fotossíntese. Não esqueçam disso, quinto ano. Continuando. Lembrando da fotossíntese agora. Vocês sabem bem, já estudaram lá no quarto ano. Quarto? Fotossíntese é um processo pelo qual... Estudando, prof, no quarto. De fotossíntese? Mas foi lá no primeiro, Não, segundo. fotossíntese sim, fotossíntese sim. fotossíntese, isso mesmo, é a fotossíntese que eu estou dizendo para vocês que vocês estudaram no ano. Ó, Ah, a gente tá falando do plâncton. não, da fotossíntese. Então, é só para lembrar o que é fotossíntese, mas que vocês já estudaram. Só para refrescar a memóriazinha de vocês. Fotossíntese é um processo pelo qual água e gás carbônico são transformados em açúcar, empregado como alimento, e gás oxigênio. Os seres vivos que são capazes de seu próprio alimento são denominados autotróficos. Eu me auto-intitulo, eu digo que eu sou bonita, eu digo que eu sou inteligente, eu estou me auto-intitulando. Olha só a palavra, autotróficos, certo? Autotróficos, então, o que eles produzem? O seu próprio alimento. Como que eles vão produzir o seu próprio alimento, quinto ano? Através da fotossíntese. Através da fotossíntese. Muito bem, Guilherme, é através da fotossíntese. Então, seres autotróficos são seres que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, lembra da palavra autoconfiante, eu tenho confiança. Autotrófico, produz o seu próprio alimento. Certo? Prof, tô tirando até foto pra... Tô tirando até foto pra depois eu ver. Tá, não tem problema. Depois a prof também pode mandar para vocês lá no grupo o slide, tá? Sem problema nenhum. Ó, vamos lá. Continuando. As algas, então, alguém lê para a prof. Aqui, Ana Cecília, pode ler para a prof o slide? Prof, a Rafa, ela saiu da reunião, disse bem assim num grupo. Galera, tava muito travado. Tava muito travado, tá? Ah, mas aí tu entrou de novo, não tem problema. Tá aqui a Rafa já, ela já entrou. Eu achei que ela não tinha conseguido Tava entrar. muito travado antes pra mim, aí eu não tava conseguindo entrar. Então tá. Ô, Ana Cecília, lê pra gente o que tá no slide, por favor. Sim. As algas Diferem. diferem as plantas
sobre vários aspectos. Elas não têm células, Elas não têm caule. nem folhas, caules e nem folhas. E suas raízes são diferentes das raízes das plantas. Além disso, não apresentam flores nem sementes, assim como as plantas. Porém, As algas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese libera oxigênio no ar. isso mesmo. Então, percebam que as algas têm diferenças diferentes das plantas. Então, olha só. Algas não são plantas. Entenderam? Quarto ano. Quinto ano, desculpa. Quinto ano. Algas não são plantas, certo? Então, quem disser para vocês que as algas são plantas, vocês vão dizer não. Na minha aula de ciências, eu aprendi que as plantas são diferentes das algas. Por que nas plantas, por que elas são diferentes? Tá? Porque as algas não têm caules, as algas não têm folhas, as raízes delas são diferentes das plantas, certo? Elas não têm flores e elas não têm sementes. Então, algas não são plantas. Mas, como as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Entendeu? Então, elas são autotróficas, produzem o seu próprio alimento, certo? E as algas, assim como as plantas, fazem o quê? Através do que elas produzem o seu próprio alimento? Fotossíntese. E o que as algas liberam para nós, então, quinto ano? Oxigênio. Por isso que elas são tão importantes quanto as plantas. Elas são tão importantes como qualquer outro tipo de vegetação, tá? Então, nunca esqueçam disso. As algas são muito importantes porque elas liberam a maior parte do oxigênio que nós consumimos. Correto? Ó, continuando. Olha aqui as algas só para a gente, né, perceber a diferença. Fotossíntese, né, gente, realizada pelas algas. Então, não são só as plantas que fazem fotossíntese, as algas também. Olha que imagem linda para quem gosta do mar, para quem gosta de aquário, peixes, né? Então, olha aqui essas algas que lindas. Prof, Oi, Rafa. posso mostrar meu aquário? Pode, já para terminar aqui a explicação. Não pode mostrar agora, Rafa. Pode mostrar agora. Tá. Cadê a Rafa aqui? Deixa eu ligar a luz dele aqui. Cadê a Rafa? Ai, que lindo, Rafa. Tem esse aqui, aí ele também solta bolinhas por aqui, ó. Bem lindo. A minha irmã também tem um aquário gigante na sala dela. E tem meu beta aqui. Ai, que lindo! Que grande! Aham. Olha só. Então, gente, olha a importância da vida marinha, né? Para uma coisa que é essencial para nós, que é o oxigênio. Olha lá, continuando. Então, eu falei para vocês que plânctons são seres, tá? Que fazem parte do mundo dos vegetais e do mundo dos animais que ficam na superfície da água. Então, olha só, esses seres que ficam na superfície da água podem ser vegetais, mas podem ser zooplânctons, ou seja, zoo vem da onde? De animais. Ou seja, os zooplânctons são parte do grupo dos animais. Zooplânctons não realizam a fotossíntese. Eles são base de alimentação para outros peixes. Quem são os zooplânctons? São crustáceos, são vermes, são larvas dos próprios insetos. Eu vi também um texto que fala que esses seres microscópicos são tão pequenos e a boa parte dos animais são transparentes. Sem riscar nada, gente.
são transparentes, tá? Ô, prof, o tubarão-baleia fica nadando com a boca aberta e chega a comer aproximadamente 20 quilos de plâncton por dia. Tá escrito. Olha que legal. Então, Fabuloso. e aí o que acontece? Se eu tenho um desequilíbrio ambiental, gente, se eu tenho uma diminuição de plânctons, vai faltar alimento para quem? Olha o que o Pedro acabou de falar. Pros Animais. Seres vivos. E isso, ele não causa um desequilíbrio na vida marinha? Se eu não tenho mais plânctons, gente, ou se eu diminuo meus plânctons, não posso não ter mais plânctons. Se eu não tenho mais plânctons, eu vou ter um problema de oxigênio. Mas se eu tenho os meus plânctons, além da questão do oxigênio, tem a vida marinha que depende disso. Então, não vai mais ter comida. Isso mesmo, tá? Olha só, importantes na cadeia alimentar, atuando como consumidores e servindo de presas para vários outros seres vivos. Olha aqui os nossos zooplânctons. Olha como eles são fofos, gente. Então, esses animaizinhos aqui... Fofos, prof. Eles são fofos. Nossa, muito fofo. Eu acho eles fofos. Eu pareci um aranha com 90 patas. Um parece mosquito, outro parece lagosta, sei lá. Olha só. O do meio lá parece Um cachorro. Como que fala? Lagosta. Uma lagosta. Não, camarão. O camarão é um crustáceo, né, gente? E aqui tem parte dos zooplânctons, os crustáceos. Olha lá. Agora preste atenção, outro conceito importante que estava... Esse nome aí que... Os fitoplânctons são autotróficos. Autotróficos, produzem o seu próprio alimento. Já os zooplânctons, eles não são autotróficos, eles são heterotróficos. Heterotróficos, ou seja, consumidores. São organismos que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, não produzem, não fazem fotossíntese, certo? Por isso, se alimentam dos produtores ou de outros consumidores. Os consumidores podem ter vários nomes, de acordo com o tipo de alimento que consomem. Vamos lá ver os tipos de consumidores que nós temos. Primeiro, herbívoros consomem o quê? Plantas. Herbívoros, carne de outros animais. Olha só, hematófagos de sangue. Esse eu não sabia. Esse daí é não. Insetívoros de insetos. E assim por diante. Só exemplo, tá, de consumidores. Então, eu tenho consumidor herbívoro, eu tenho consumidor carnívoro, né? Eu tenho consumidor insetívoro, eu tenho consumidor lá hematófagos. Olha só, tá? Pronto, eu não como inseto. Olha só, esses são os seres aí, né? Que nós temos os consumidores. Então, o que eu não posso esquecer? Que os fitoplânctons são autotróficos, que produzem o seu próprio alimento. Os zooplânctons, que são consumidores, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem fotossíntese e eles não produzem o seu próprio alimento. Eles dependem de outros seres para poder consumir, correto? Se eu não produzo meu próprio alimento, eu dependo de outro ser, porque eu sou um consumidor, para mim poder consumir, né? Para eu poder ter esse alimento. Vamos lá. Olha aqui. Um exemplozinho para vocês. A anêmona do mar. Olha só. Ô Maria Eduarda. Ô Milena, aliás. Ô Milena, lê pra gente da anêmona. Tá bom. A anêmona é um ser dotada de tentáculos que permite imobilizar ou matar pequenos peixes que lhes servem de alimento. Então, a anêmona é o que, gente? Ela é um fitoplâncton ou ela é um zooplâncton?
Zooplâncton. Ela é um zooplâncton. Ela é autotrófica ou ela é heterotrófica? Heterotrófica. Heterotrófica. O que é Ela essa não palavra? produz o seu próprio alimento. Alimento. Olha o ouriço do mar. Ah, eu já vi um desses. Olha Eu fiz só. viagem. Eu Ô, também Guilherme já Dutra. Ô, Guilherme Dutra, lê pra gente. Agora eu tô entendendo melhor. Sim, tá. Ouriço do mar. Na parte de baixo do ouriço do mar, uma boca que permite a ele ingerir algas como alimento. O ouriço do mar tem o corpo revestido de espinhos e possui muitos pequenos pés que lhe permite uma lenta locomoção pelo fundo do mar. Então, É. o ouriço do mar é o quê? É um do mar não é comido. ou é um zooplâncton? É um Zooplâncton. plâncton. Um zooplâncton, Eu certo? não sabia que ele tinha Ô, perninha. prof, Oi. nenhum predador come o ouriço do mar, né? Porque, tipo... Não consegue, né? Olha só. Vocês Porque ele é cheio de espinho. Não vai dar pra comer. é uma forma de defesa, né?